Graças, pais, irmãos, mais um dia estamos dando prosseguimento à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, em especial, estaremos lendo os capítulos 22 de 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2 de 2 Reis. Então, estamos felizes pelo progresso que temos tido aí absorvido assim, um conhecimento muito bom da literatura do Antigo Testamento. E eu convido você hoje a estar perseverando conosco nessa leitura. Lembrando a você, mandamos um vídeo alguns meses atrás dizendo que estaríamos dando esse ano um curso de Teologia Sistemática. Esse curso vai se iniciar hoje à noite e as aulas serão gravadas e a partir de amanhã elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, além de você ter acesso à leitura bíblica, à campanha de leitura bíblica em um ano, você também tem acesso às aulas de Teologia Sistemática, como tem acesso às exposições do livro de Apocalipse, livro dos Salmos, livro de João, livro de Atos dos Apóstolos. Então, você é convidado também para desfrutar desses benefícios lá no canal. Então, convido você hoje a abrir a sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 22. Está escrito: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomada a mão do rei da Síria? Então disse Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem que podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Mica, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Mica falou-lhe dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Mica disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Mica, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim.
Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Canaana, chegou e feriu a Mica no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Mica: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Mica e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, o filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Mica: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, vestes teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto aos mais dos sucessos de Acabe, tudo quanto fez, e a casa de Mafim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Silque. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos sucessos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com os seus pais, e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. 2 Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide, perguntai a Baal-Zebu, Deus de Ecrom, se sairei dessa doença.
Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerás mais, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos num cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. Então lhes falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora seja preciosa a teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subisse não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acazia que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor para cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ou por de cima da tua cabeça? E ele lhe disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 bandas, e passaram ambos a seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém,
senão não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e ferindo as águas, lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa aí para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são mais, e a terra estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial de águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, diziam: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Então terminamos hoje a nossa leitura bíblica. Agradeço a Deus pela tua vida, que tem perseverado na leitura conosco, e espero que Deus nos permita amanhã estarmos juntos para fazer mais um dia a leitura bíblica da nossa campanha de leitura bíblica humana. Então que Deus abençoe você nesse dia, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos de novo.